Olá, amigos, muito bem-vindos a mais uma aula de AutoCAD, a nossa aula de número 24, onde nós teremos como tema os comandos de auxílio ao traçado. Veremos os nossos comandinhos da linha dos F, o Snap, o Orto, o Polar Tracking, o Track e o Dynamic Input. Alguns deles nós já conhecemos e outros nós vamos conhecer agora, ok? Então, vamos lá. Bem, amigos, veremos agora como que funciona os comandinhos da barra de status, né? A barra de status é essa barra que está aqui embaixo, e esses são os comandinhos que nós veremos agora, né? Aqui está o contador de coordenadas, aqui o AutoCAD Classic, o Model e o Layout, que nós veremos mais para frente. Para começo de conversa, nesse local está situado os nossos comandinhos de auxílio ao traçado, tá? Vocês podem observar que está escrito Snap, Orto, o Snap. Se eu clicar com o botão direito em cima de qualquer um deles e colocar Use Icons, ele vai ficar com a carinha que deve estar aparecendo aí no seu computador, tá? Se você quiser personalizar, é só clicar com o botão direito e tirar esse ícones e deixar com os textos, tá? Eu vou deixar com o texto, fica mais fácil para identificar. Mas você pode tanto trabalhar com os ícones ou com os textos, ok? Então, vamos lá. Alguns desses comandinhos a gente já conhece, né? Que é o polar não, perdão, é o orto, o dynamic input e o snap. O orto é aquele do F8, que a gente traça as linhas perpendiculares, tá? Então, se eu quero traçar linhas ortogonais, eu uso o orto. Ou posso acioná-lo pelo botão F8. Opa! Ou posso acioná-lo pelo botão F8. O Snap, que está aqui, é o F3, que a gente utiliza junto com os comandos de precisão. Né? A gente utiliza junto, não. A gente ativa os comandos de precisão, tá? Que é o endpoint, midpoint. Então, se você tá aqui, ó, com o snap desligado, você não consegue pegar o endpoint, não consegue pegar o midpoint, não consegue pegar o intersection, não consegue pegar nada. Então, liga o snap, o F8, e os comandinhos de precisão começam a ser ativados, né? Por aproximação, como se fosse um imã, tá? Agora, um outro muito bacana que a gente vai conhecer agora é o... Oh, meu Deus. Peraí, deixa eu voltar. É o Track e o Polar Tracking, tá? São esses que estão aqui. O Track. Como que funciona esse O-Track? Ele funciona através de uma inter-relação entre objetos, né? Você aproximando o objeto e relacionando um ao outro, a gente consegue uma precisão na execução de uma linha. Por exemplo, eu quero traçar uma linha daqui, só que perpendicular. Você percebe que ele começa a ativar? Aí você clica e volta para cá, tá? Então, essa linha, ela está 100% na ortogonal.
Vamos mais uma vez. A gente ativa o comando de construção, line, dá um ponto inicial e vamos buscar a outra referência através do tracking. Você percebe que o Dynamic Input está falando ali, ó, através do 201, tá? A coordenada polar do ângulo também está sendo visualizada, ângulo de 315 graus, tá? E aí a gente vai clicar aonde a gente deseja aqui, ó. Tá vendo que essa linha pontilhada é uma projeção de onde a linha vai se formar. Cliquei, ela fixou, tá? Agora, vamos ver o polar. O polar é muito legal, porque a gente consegue configurar os ângulos que nós queremos utilizar. Por exemplo, se eu quero digitar uma linha, se eu quero construir uma linha inclinada, eu tenho primeiro que fazer o quê? Digitar a coordenada polar, né? Lembra do arroba, sinalzinho de menor? A gente não precisa fazer isso. A gente pode fazer isso direto através da coordenada polar, tá? Então, por exemplo, eu quero traçar uma linha a 45 graus. Line, um ponto inicial, e eu vou buscar esse ângulo. Ah lá, ele já me deu. Através dessa linha pontilhada que você está vendo, inclinada a 45 graus, é a projeção de onde você vai clicar e ela vai fazer uma linha perpendicular, ou uma linha inclinada a 45 graus, tá? Então, é muito bacana, você não precisa ficar buscando, olha, 90, 90 e 90, tá bom? Você fez um elemento inclinado sem ficar digitando aqueles arrobas todos que nós aprendemos, né? Que é muito útil também, né? Não vamos desdenhar dele, não vamos desfazer deles. Porém, nós temos uma outra ferramenta aqui, tá? O track a gente pode acionar através do teclado, através do F11, e o Polar Tracking é através do F10. Ou você clica 2 vezes em cima de qualquer um deles que eles vão funcionar, tá? Esses são os mais importantes, esses são os mais usados na arquitetura para as coisas que nós vamos produzir aqui, para os desenhos que nós vamos produzir. O orto, né, que é o nosso companheiro de cada dia, que arquitetura sem os pontos ortogonais não é nada, né? Como é que eu vou fazer uma parede a 90 graus se eu não tenho meu orto? O polar serve para eu fazer o quê? As paredes com chanfros a 45 graus, né? Olha que belezura que fica. E aí eu pego o perpendicular aqui, tá? Fiz um desenho meio esdrúxulo, mas tá valendo. E o OSNAP, que ativa os comandinhos de precisão. O OTrack, né, que faz essa projeção de linha aqui, ó, essa projeção é dele, é o OTrack. E o Dynamic Input. Se você não gosta do Dynamic Input, né, que é aquela caixinha que trabalha junto com a linha de comando, né? Essa caixinha, tá vendo? 150.52, isso é o Dynamic Input, tá? Você não gosta dela? Desativa. Aí ela não vai mais falar com você, tá? O que eu não aconselho, eu acho bacana esse Dynamic Input. Uma outra coisa que é importante aqui, nesses comandinhos, é o Quick Properties, tá? Aquela caixinha que aparece toda hora, que às vezes irrita a gente, é muito simples de desativar. Não precisa vir ficar fechando toda hora. Desativa ela aqui e ela não vai ficar mais aparecendo. Você pode clicar em cima do objeto e o Quick Property não vai te atrapalhar mais, tá bom? Eu acho que eu só esqueci de falar duas coisinhas. O Dynamic Input, ele pode também ser
ativado através do Ctrl mais 9, tá? Porque como os outros comandos têm o F10, o F3, o F8, o F11, o Dynamic Input você ativa e desativa através do Ctrl mais o número 9 do seu teclado, tá? E o Polar, ele pode ser configurado, tá? Você tá vendo que ele tá pegando só as linhas a 45 graus, tá vendo, ó? Paralelas, tá? Você pode clicar aqui com o botão, com o botão direito em cima do mouse e ele pega aqui os meus ângulos. Olha, eu quero a 30 graus. Selecionei e ele vai pegar qual? 30 graus, olha lá, 60, lá, ó. Tá? Muito legal isso, né? E aqui, olha, é onde você configura. Você pode deixar, por exemplo, 30 graus, 45 graus, 90 graus, graus, tá? Sem problema nenhum. Então, esses comandinhos, eles são muito úteis, eles fazem o que com a gente? Em que eles colaboram com a gente? Na velocidade da execução dos nossos desenhos, né? Às vezes a gente não precisa ficar digitando a coordenada, o que toma muito tempo às vezes, e ficar tentando encontrar os pontos de precisão, né? Como nós já conversamos e já combinamos, os pontos de precisão, eles não são na sorte, eles têm que funcionar. Liga o F3 que ele vai, você vai configurar quais os pontos de precisão que você quer utilizar. Lembra do comando OSNAP? OS? Tá? Então, configurou os comandinhos de precisão, ele vai funcionar junto com o Polar Tracking, o Track e os outros, tá bom? Então, essa aula foi uma aula sucinta sobre os comandos de auxílio ao traçado. Então, vejo você na próxima aula e até lá. Tchau, tchau.